Olá, tudo bem com vocês? Hoje passando por aqui para falarmos sobre ansiedade. Muito temos falado sobre ansiedade nos últimos tempos, principalmente com os efeitos da pandemia. É muito importante que nós dediquemos um tempo para refletir, para pensar sobre os prejuízos dos sintomas da ansiedade no nosso corpo e na nossa mente. Inicialmente é importante, frisar, salientar que a ansiedade faz parte da nossa vida. Nós precisamos da ansiedade para sobrevivermos. Porém, quando os sintomas da ansiedade passam a nos paralisar diante de situações ou de pessoas e acabam prejudicando respostas funcionais a essas situações e que acabam se refletindo na nossa vida pessoal, na nossa vida laboral, na nossa vida social, onde nós nos sentimos paralisados por essa experiência corporal, visceral, porque a ansiedade é isso, né? É uma experiência corporal, visceral, de ausência total de controle. Aí nós estamos diante de um quadro de transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela se manifesta através de várias manifestações, de várias reações fisiológicas e emocionais. Para a terapia cognitivo-comportamental, nós partimos de uma leitura do modelo cognitivo. Então, nós temos uma tríade que é formada por pensamento, emoção e comportamento. Nos quadros ansiosos, nós temos uma alteração de percepção de si, do mundo, dos outros e principalmente do futuro, porque esse futuro é sempre o futuro catastrófico. Nós estamos sempre antecipando o futuro e tentando controlar o tempo presente para que eventos futuros não aconteçam da forma como nós olhamos e percebemos a realidade que nos cerca. Então, preocupações excessivas fazem parte de quadros ansiosos. A percepção distorcida da realidade, os pensamentos disfuncionais estão presentes durante todo o tempo, enquanto estamos vivendo esse intenso sofrimento psíquico. De acordo com o DSM-5, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, nós temos alguns tipos de transtorno de ansiedade. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, onde diariamente, de forma persistente, as pessoas se sentem ansiosas e esse quadro ele precisa, né, persistir por 6 meses ou mais. Nós temos o quadro de agorafobia, que são reações fisiológicas e emocionais em situações ou locais específicos, como, por exemplo, receio de estar em multidões, de andar de avião. Nós temos um transtorno de ansiedade, que é o estresse pós-traumático, que ele acontece quando as pessoas vivenciam situações traumáticas, por exemplo, como uma violência sexual, como um assalto, como presenciar a morte de alguém, um acidente grave, onde existe uma revivência, né? onde a pessoa revive esse evento traumático através de sonhos, de pesadelos, começa a sentir no próprio corpo as reações fisiológicas e emocionais que sentiu no momento em que aquela situação traumática aconteceu. Existe também o transtorno de ansiedade social, que é esse medo excessivo de ser avaliado pelo outro, de se desqualificar. Então, eu tenho que fazer uma apresentação
numa reunião no trabalho, eu preciso apresentar um trabalho na universidade, eu vou numa festa. Então, isso também, né, provoca graves sofrimentos psíquicos. Nós temos também as fobias específicas que estão relacionadas, por exemplo, a medos de altura, a medos de animais como aranhas, como cachorro. O medo é algo que está relacionado a algo que nós conseguimos dar um sentido para aquilo, né? Para aquele medo. A fobia é algo que, em princípio, não teria por que nós termos medo daquela situação. Por que o medo de andar de elevador? Por que o medo de uma aranha? Por que o medo de uma barata? Né? Então, existem vários transtornos de ansiedade. Então, é muito importante também frisar que o tratamento para transtornos de ansiedade, ele envolve uma equipe interdisciplinar. Por que isso? Porque ele muitas vezes vai implicar numa terapêutica medicamentosa, além da psicoterapia. Então, se esse paciente chega primeiro no psicólogo, é muito importante que nós, psicólogos, estejamos aptos a realizar uma escuta qualificada, identificar os pensamentos disfuncionais, as emoções desreguladas e os comportamentos de esquiva, de fuga, que estão prejudicando, ou outros comportamentos que estejam prejudicando a vida laboral, pessoal e social desse paciente, a fim de que nós possamos encaminhá-lo para realizar uma avaliação psiquiátrica. E quando é o contrário, também, né? Quando é o contrário, quando o paciente vai primeiro, né, no psiquiatra, é muito importante que o psiquiatra encaminhe esse paciente para uma avaliação psicológica e para um acompanhamento em psicoterapia, porque existe um componente aí de pensamento e comportamento disfuncional que está desregulando as emoções dessa pessoa. E a medicação, ela vai atuar num nível neuroquímico e não no nível comportamental. Então, é importante que os dois tratamentos sigam, né, que caminhem em paralelo. É muito importante também que haja a prática regular de atividade física. Então, vai envolver o trabalho de educadores físicos, de personal, que possa estar acompanhando essa pessoa e motivando a praticar regularmente atividade física. Uma outra prática também bastante importante é a da respiração diafragmática. Então, é muito importante que em momentos em que o paciente esteja se sentindo muito ansioso, achando que vai perder o controle. Eu acabei esquecendo do transtorno de pânico, né? De falar do transtorno de pânico, que é o disparo automático de uma sensação de morte, né? De taquicardia, que pode vir acompanhada de taquicardia, náusea, sensação de vertigem, ou seja, né, que dura em torno aí, em média de 10 a 20 minutos, mas que traz muito prejuízo também para a pessoa, né? Desculpa, eu esqueci de falar, né, que esse é um dos transtornos de ansiedade também. Então, voltando ali, né, às orientações, é muito importante também a prática de exercícios de respiração diafragmática, onde, né, o paciente vai estar inspirando bem fundo e vai segurar o ar por 2, 3, 4 segundos e vai soltar totalmente o ar pela boca, contando até 6. Então, 3 e 6, 3 e 6, né? Inspira, segura, conta 3, expira, conta 6. De preferência colocando a mão, né,
na base aqui do estômago, aqui no abdômen, para que sinta, né, o abdômen crescer e baixar, crescer e baixar. Igual respiração de bebê, sabe? Quando a gente vê o bebê dormindo, respirando, né? A gente desaprende de respirar. É muito importante, a respiração, ela é muito importante na nossa vida, porque quando nós estamos ansiosos, nós acabamos tendo uma respiração muito rápida, né? Então a gente provoca uma hiperventilação. Então existe uma desoxigenação do nosso cérebro e aí é o que muitas vezes nos provoca ou pode nos provocar aí essa sensação de desmaio, essa náusea, ou seja, todos esses sintomas que eu coloquei anteriormente, né? Uma outra prática também que eu considero bem importante é a da meditação. E aí, assim, é adquirir hábito, né? Tem vários aplicativos aí, né, disponíveis, e aí eu penso que é mais uma disciplina de nós encontrarmos um tempo para nós e que nós possamos parar um pouquinho. Parar um pouquinho para ouvir o nosso silêncio, para ouvir o nosso barulho interno, para estarmos centrados em nós. Inicialmente vai ser muito difícil, porque uma mente ansiosa é uma mente que está o tempo inteiro em movimento, mas só a prática diária é que vai permitir que você adquira o hábito de meditar e que vai lhe proporcionar um bem-estar mental e físico muito grande. Eu tenho a prática da meditação e consigo, né, experimentar os benefícios da prática da meditação na minha vida. Uma outra questão também que eu considero extremamente importante é investir na espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando do que nós acreditamos. E cada um vai acreditar em algo diferente. Mas invista na sua espiritualidade. Se você acredita num cristal, se segure nisso, invista nisso, pratique isso. Se você acredita, né, e frequenta a doutrina espírita, mas faz muito tempo que eu não vou, volte a frequentar. Se você é da igreja católica, se você é da igreja evangélica, se você é da Umbanda, do Candomblé, se você é do budismo, não importa, não importa, né? Se você não acredita em nada específico, mas acredita na natureza, entre em contato com a natureza. Então é muito importante que você cultive a espiritualidade, porque isso também vai contribuir para lhe acalmar. Uma outra prática bem simples e bem interessante de realizar, se você tem a possibilidade de morar em casa que tenha grama, fique descalço um tempo, caminhe um tempo descalço na grama, porque a gente troca a energia com a terra. Isso também renova, isso também nos acalma. Se você mora em apartamento, encontre tempo nos finais de semana para dar uma caminhada, entrar em contato com a natureza, trocar também essa energia. É muito importante que você entenda que você precisa assumir uma atitude de autocuidado na sua vida em relação a qualquer tipo de sofrimento psíquico provocado por um transtorno de ansiedade, porque é uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos, é um redirecionamento da sua vida. Então, busque ajuda, não sofra sozinho. Não há necessidade de sofrer sozinho. Não tenha medo de tomar medicação. A medicação, ela é por um tempo. Depois, aos pouquinhos, se você estiver realizando a psicoterapia, aos pouquinhos essa medicação vai sendo retirada, porque esses dois profissionais, psicólogo e psiquiatra, vão estar trabalhando juntos, de preferência. Nem sempre isso é possível, mas de preferência vão estar trabalhando juntos e você vai estar
sendo acompanhado durante esse processo. Você não vai estar sozinho nessa caminhada. Então, não se automedique. Não se torne dependente do clonazepam, por exemplo, Rivotril. Não pegue um clonazepam emprestado do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Passe por uma avaliação especializada, por um profissional psicólogo e por um profissional psiquiatra, por um médico psiquiatra. Não se automedique, porque isso pode prejudicar a sua saúde física e emocional. Então, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre transtornos de ansiedade, mas eu quis aqui estar pontuando alguns aspectos que eu considero que sejam importantes, né? E também algumas orientações de como você pode, de uma forma mais prática, lidar no dia a dia com transtornos de ansiedade. E um outro ponto também que eu gostaria de destacar é que nós estamos aí vivendo um momento de transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes. Então, eu tenho tido contato com escolas, com colegas, né, amigos que são profissionais da educação e que têm me relatado inclusive demandas que têm chegado até mim como algo extremamente preocupante, né, de crianças e adolescentes que não estão conseguindo frequentar a escola por conta de quadros de ansiedade. E muitas vezes crianças e adolescentes da rede pública. Então aqui vai, né, digamos assim, um pedido para colegas, psicólogos, psiquiatras, que possam disponibilizar alguma vaga, algum tempo, né, para poder atender crianças e adolescentes que acesso à rede privada de atendimento. Eu realizo um trabalho voluntário com adolescentes numa escola da rede pública, do 6º ao 9º ano. Então, isso resolve o problema? Não resolve, mas se todos nós, psicólogos e psiquiatras, e inclusive também educadores físicos, disponibilizarmos um tempinho, né, do nosso trabalho, do nosso tempo, para atender essa demanda, a gente não está aqui eximindo, né, a responsabilidade do Estado em dar conta dessa demanda, mas ela está aí, e a gente vai fazer o que com ela, né? Então, também crianças e adolescentes estão sofrendo muito, então fique muito atento a esses sintomas no seu filho e busque ajuda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Um grande abraço a todos.